O que acontece depois da morte? A verdade que ninguém te conta. A morte é a única certeza da vida, mas ao mesmo tempo é um dos assuntos que as pessoas mais evitam falar. Ninguém gosta de pensar que um dia tudo pode acabar. Mas será que realmente acaba? O que acontece quando o coração para de bater? Para onde vai a nossa alma? Essas são perguntas que acompanham a humanidade desde o princípio, e cada cultura e religião tem uma resposta diferente. Alguns acreditam que, ao morrer, simplesmente deixamos de existir. Para eles, a vida é só isso que vemos agora, e depois não há mais nada, apenas o esquecimento. Outros acreditam na reencarnação, dizendo que voltamos em outra vida, para pagar pelos erros do passado ou evoluir espiritualmente. Há também quem diga que todos vão para um lugar de paz, independentemente do que fizeram na vida. Mas será que todas essas ideias são verdadeiras? O problema é que muitas dessas crenças são baseadas em sentimentos, teorias humanas e suposições. As pessoas querem acreditar no que as conforta, mas ignoram a única fonte que realmente pode nos dizer a verdade sobre a eternidade, a palavra de Deus. A Bíblia, que é a revelação do próprio Criador, nos dá respostas claras sobre o que acontece depois da morte. E essa não é uma questão qualquer. O que você acredita sobre a vida após a morte pode mudar completamente a maneira como você vive hoje. Se a morte fosse apenas o fim de tudo, então nada faria sentido. Nem o certo, nem o errado, nem a justiça, nem o propósito da vida. Mas se há algo depois, então precisamos estar preparados. Neste vídeo, vamos mergulhar na verdade bíblica sobre a morte e a eternidade. Vamos ver o que realmente acontece quando fechamos os olhos para este mundo e abrimos para a eternidade. O que nos espera do outro lado? Há um céu e um inferno. Existe um julgamento? E, acima de tudo, como podemos ter certeza de para onde vamos? Fique comigo até o final, porque a resposta para essa pergunta pode mudar a sua vida para sempre. O que a Bíblia realmente diz sobre a morte? Se há uma verdade que todos devemos encarar, é que a morte chega para todos. Não importa a posição social, a riqueza, a fama ou a força física. Um dia, cada um de nós terá que enfrentar esse momento. Mas ao contrário do que muitos pensam, a morte não é o fim. Pelo contrário, é apenas o começo da eternidade. A grande questão é, para onde vamos depois que morremos? Existe um destino final para cada ser humano? A resposta para essas perguntas não pode ser baseada em opiniões ou achismos, mas sim na única fonte de verdade absoluta, a palavra de Deus. A morte não é o fim, mas uma passagem. A Bíblia deixa claro que a morte não é um ponto final, mas uma transição para algo maior. Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não há reencarnação, não há segunda chance. Após a morte, cada pessoa enfrentará um julgamento diante de Deus. Jesus também nos revelou um vislumbre do que acontece do outro lado. Em Lucas 16, 19 e 31, ele conta a parábola do rico e Lázaro. Nesta história, um homem rico vive em luxo, ignorando um mendigo chamado Lázaro, que sofria à sua porta. Quando ambos morrem, suas realidades mudam drasticamente. Lázaro é levado pelos anjos para um lugar de consolo, chamado Seio de Abraão, um símbolo do céu, enquanto o rico vai para um lugar de tormento. Essa passagem nos ensina verdades espirituais profundas. 1. A morte não acaba com a consciência. O rico e Lázaro estavam plenamente conscientes de sua nova realidade. 2. Há dois destinos após a morte. Não existe um meio termo ou uma segunda chance. 3. O arrependimento deve ser feito em vida. O rico percebeu tarde demais que deveria ter vivido de outra forma. Isso nos mostra que a eternidade não é um conceito abstrato, mas uma realidade definida e imutável. O céu e o inferno são reais. Muitas pessoas preferem acreditar que no final todos vão para um lugar de paz. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, alertando as pessoas sobre o perigo de ignorar Deus,
Em Mateus 25:46 ele diz: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Ou seja, há apenas dois destinos possíveis após a morte: a vida eterna com Deus ou a separação eterna dele. O céu é reservado para aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo, enquanto o inferno é um lugar de tormento para aqueles que rejeitaram a salvação. Como ter certeza do seu destino eterno? Se há uma coisa que esse assunto nos ensina, é que precisamos estar preparados. A morte pode chegar a qualquer momento, e depois dela não há mais escolhas. Mas a boa notícia é que Deus, em seu infinito amor, já providenciou um caminho para a salvação: Jesus Cristo. João 14:6 declara: "Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida." O perigo de ignorar essa verdade. Muitas pessoas vivem como se a eternidade não existisse. Acham que terão tempo para mudar, mas e se o futuro nunca chegar? A Bíblia adverte em 2 Coríntios 6:2: "Hoje é o dia da salvação." A ilusão do tempo infinito. Muitos dizem: "Ainda sou jovem, depois eu penso nisso. No final da vida eu me acerto com Deus." Mas essa mentalidade é perigosa. Jesus contou a parábola do rico insensato. Lucas 12:16-21. Um homem que confiava em suas riquezas e fazia planos para o futuro, mas morreu naquela mesma noite, sem estar preparado para a eternidade. Assim como ele, muitos vivem focados no presente, sem perceber que a morte pode chegar a qualquer momento. O destino eterno é definitivo. A Bíblia é clara: não há segunda chance após a morte. Hebreus 9:27 diz: "Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo." Jesus também alertou em Mateus, Left 34, que há dois caminhos: um largo, que leva à perdição, e um estreito, que leva à vida. Muitos escolhem o caminho fácil, sem perceber que estão caminhando para a destruição. O momento de decidir é agora. Se você soubesse que tem apenas 24 horas de vida, o que faria? Se preocuparia com dinheiro e status, ou buscaria a Deus? O tempo está passando, e a eternidade está cada vez mais próxima. Deus te oferece a salvação, mas a escolha é sua. João 3,16 declara: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Jesus te chama agora. Não ignore essa verdade. Amanhã pode ser tarde demais. Testemunhos e experiências. A eternidade é real. Muitas pessoas ignoram a verdade sobre a vida após a morte até que algo as desperte. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que tiveram experiências marcantes e foram transformadas. Alguns passaram por experiências de quase morte. Outros viveram momentos de profundo arrependimento, e muitos tiveram encontros sobrenaturais com Deus. Experiências de quase morte. Diversas pessoas que estiveram à beira da morte relatam ter visto algo além desta vida. Alguns descrevem uma sensação de paz indescritível, enquanto outros falam sobre um lugar de escuridão e sofrimento. Embora as experiências variem, uma coisa é comum: a certeza de que a vida continua após a morte. Mas não precisamos dessas experiências para crer. A Bíblia já nos revela a verdade. Lucas 16:22-23 fala sobre o rico e Lázaro, onde o rico, após morrer, se viu em tormentos no inferno e percebeu tarde demais a realidade da eternidade. Transformações pela fé em Jesus. Muitas pessoas viveram no pecado e no afastamento de Deus até que tiveram um encontro real com Cristo. Testemunhos de ex-viciados, criminosos e ateus mostram como Deus pode transformar até o coração mais endurecido. A Bíblia está cheia de exemplos assim. O apóstolo Paulo perseguia cristãos antes de encontrar Jesus e se tornar um dos maiores pregadores do Evangelho. Atos 9:1-6. Isso prova que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E você, qual será o seu testemunho? A pergunta agora é: qual será a sua história? Você ainda precisa de um grande susto para perceber a verdade, ou aceitará Jesus hoje? Não espere uma experiência traumática para entender que a eternidade é real. Jesus te chama agora. João 5:24 diz: "Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Hoje pode ser o dia em que sua vida muda para sempre. Não ignore esse chamado. Um chamado à decisão, onde você passará a eternidade. Depois de tudo o que falamos, há uma pergunta que você não pode ignorar. Se você morresse hoje, para onde iria? Essa é a decisão mais importante da sua vida, porque envolve a sua eternidade. Não existe neutralidade. Muitas pessoas acham que podem adiar essa escolha ou que, no final, Deus entenderá. Mas Jesus foi claro em Mateus 12:30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não há meio termo. Ou você está com Cristo, ou está perdido. A única porta para a salvação. Jesus disse em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que não são as boas obras, a religião ou ser uma boa pessoa que salvam. Apenas aceitar Jesus como Senhor e Salvador garante a vida eterna. Não deixe para depois. O tempo está passando. Você não sabe quanto tempo tem. Tiago 4,14 diz, Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Amanhã pode ser tarde demais. A melhor decisão que você pode tomar é entregar sua vida a Jesus, agora mesmo. Ore e entregue a sua vida a Cristo. Se você deseja a certeza da salvação, faça essa oração com fé. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Creio que morreste na cruz por mim e ressuscitaste. Te entrego minha vida e te recebo como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração, creia. Você agora tem a vida eterna. Busque conhecer mais de Deus, leia a Bíblia e permaneça firme. A eternidade começa hoje.